Meu avô enterrou um segredo no fundo do rio. A pior seca em 100 anos trouxe tudo à tona. Mas o que eu descobri não era sobre morte, era sobre mim. Eu cresci ouvindo as lendas sobre meu avô. Um pantaneiro raiz cujo nome era sussurrado com reverência desde Corumbá até a fronteira, um homem que entendia os ciclos da água como a palma da sua mão áspera. Ele me ensinou a ler as estrelas para não me perder nas vastas planícies alagadas e a respeitar o silêncio dos jacarés que descansavam sob o sol escaldante do meio-dia. Minha infância foi um mosaico de cheiro de terra molhada e do couro do seu chapéu. Uma época dourada onde eu acreditava que ele era uma força da natureza, tão eterno quanto o próprio Pantanal. Ele construiu nosso legado, nossa fazenda, a partir do nada, ou pelo menos era essa a história que ele contava para mim enquanto o sol se punha no horizonte infinito. Mas a natureza, imprevisível e impiedosa, decidiu que era hora de reescrever a história que todos nós na família acreditávamos ser a verdade absoluta e imutável. A seca chegou como uma praga silenciosa, sugando a vida do rio Paraguai dia após dia, transformando nossa paisagem verdejante e pulsante num deserto de poeira e carcaças. Onde antes navegávamos em barcos robustos, agora caminhávamos sobre um leito de rio rachado que parecia um mapa de veias quebradas, um testemunho brutal da fragilidade de nossa existência. Minha avó, uma mulher forte e silenciosa, passava os dias na varanda, seus olhos fixos na linha d'água que recuava, como se sua vigilância pudesse de alguma forma reverter a catástrofe iminente. Foi numa dessas tardes sufocantes, enquanto eu procurava por qualquer sinal de vida na lama seca, que meus olhos captaram algo que não deveria estar ali, algo escuro e metálico. O que eu encontrei naquele dia não era apenas um objeto perdido pelo tempo, era a chave para desenterrar uma mentira que sustentava minha família por 3 gerações. Com o coração martelando contra minhas costelas, eu usei uma pá velha para cuidadosamente desenterrar a caixa de metal que estava semi-enterrada na lama endurecida pelo sol impiedoso. Ela era pesada, muito mais pesada do que eu imaginava, e as dobradiças enferrujadas pareciam seladas para sempre, guardiãs de um segredo que o rio tentou proteger. Eu a levei para o galpão antigo, longe dos olhos vigilantes da minha avó, sentindo um misto de medo e uma excitação proibida que arrepiava a minha pele suada. Depois de quase 1 hora de luta com um pé de cabra, a tampa finalmente cedeu com um gemido metálico de protesto, revelando seu conteúdo protegido por um tecido oleado. Lá dentro, repousava um diário antigo com capa de couro e, ao lado dele, um mapa amarelado que mostrava terras que eu jamais soube que nos pertenciam. As páginas do diário, manchadas pela umidade de décadas, continham a caligrafia elegante e firme do meu avô. Mas as palavras ali escritas não eram do homem que eu conheci. Ele não falava de gado ou de cheias, mas de uma dívida de sangue e de uma promessa feita sob a lua cheia, descrevendo encontros noturnos com figuras sombrias que vinham do outro lado da fronteira. Eu li sobre uma família, os Vasconcelos, que eram os donos originais de uma vasta extensão de terra, e como eles desapareceram da noite para o dia, deixando tudo para trás misteriosamente. Meu avô escrevia sobre um acordo justo, mas a tinta borrada em certas passagens e as frases incompletas sugeriam uma história muito mais obscura e violenta. A verdade sobre a fundação da nossa fazenda não era uma história de trabalho duro, era um conto de fantasmas, de desaparecimentos e de uma riqueza nascida de uma tragédia que foi deliberadamente apagada da história. Com o diário em minhas mãos trêmulas, eu fui até minha avó, a matriarca silenciosa que guardava as chaves de todos os nossos segredos, e coloquei o livro sobre a mesinha de madeira entre nós. Ela não precisou abrir para saber o que era. Seus olhos, antes nublados pela preocupação com a seca, tornaram-se duros como pedra.
e uma frieza que eu nunca tinha visto tomou conta de suas feições. Eu perguntei sobre os Vasconcelos, e o silêncio que se seguiu foi mais pesado do que o ar quente e parado do Pantanal, uma muralha invisível erguida entre nós. Ela finalmente quebrou o silêncio, não para responder minha pergunta, mas para me dar um aviso com uma voz baixa e cortante. Existem coisas que, uma vez desenterradas, não podem ser enterradas novamente. A primeira revelação era clara. Nosso paraíso particular tinha sido construído sobre as cinzas do inferno de outra pessoa, e minha avó sabia de cada detalhe sórdido. O aviso dela, no entanto, agiu como combustível para a minha obsessão, empurrando-me para um caminho escuro do qual eu sabia que não haveria retorno fácil ou indolor. Eu passei as noites seguintes no escritório do meu avô, um lugar que antes era meu refúgio e que agora parecia uma cena de crime, vasculhando cada gaveta e cada livro em busca de mais peças daquele quebra-cabeça macabro. As paredes, adornadas com troféus de caça e mapas antigos, pareciam me observar com olhos acusadores, testemunhas silenciosas de uma história que se recusava a permanecer morta. Encontrei um fundo falso em uma gaveta de mogno, e lá, uma pequena escritura de terra em nome dos Vasconcelos, junto com uma única foto desbotada de uma menina com olhos assustados. Aquela foto não era apenas uma pista, era a personificação do fantasma que assombrava a minha família, um rosto para a tragédia que meu avô tentou afogar no rio. Ignorando os olhares de desaprovação da minha avó e a crescente tensão que se instalou em nossa casa, eu decidi usar o mapa da caixa para encontrar os limites da antiga propriedade Vasconcelos. A jornada me levou a uma parte remota e esquecida da nossa fazenda, uma área de mata fechada e pântanos traiçoeiros que meu avô sempre nos proibiu de explorar, alegando ser perigosa. Enquanto eu abria caminho pela vegetação densa, uma sensação de estar sendo vigiado começou a se instalar na minha nuca, um sentimento primitivo de que eu havia invadido um território sagrado ou amaldiçoado. Foi então que eu encontrei as ruínas, os alicerces de pedra de uma casa grande, consumida pela natureza, e um pequeno cemitério de família com lápides quebradas e ilegíveis. O que eu não sabia era que eu não estava sozinho ali. Figuras se moviam nas sombras da mata, guardiões silenciosos do segredo. Enquanto eu examinava uma das lápides, tentando decifrar um nome corroído pelo tempo, ouvi o estalo de um galho quebrando muito perto de mim. Um som que definitivamente não era de nenhum animal. Meu sangue gelou e instintivamente eu me agachei atrás de um dos muros em ruínas. Meu coração disparado, a respiração presa na garganta enquanto eu tentava desesperadamente me misturar com as sombras. Vi dois homens, com rostos marcados pelo sol e olhares frios como os de uma sucuri, patrulhando a área com uma familiaridade que me deixou aterrorizado, como se estivessem protegendo aquele lugar há anos. O plot twist não era que meu avô havia matado os Vasconcelos para roubar suas terras. Era algo infinitamente mais complexo e perigoso do que minha imaginação poderia conceber. Ele não era um ladrão. Ele estava escondendo algo deles. E eu, com minha curiosidade tola, tinha acabado de tocar o sino, anunciando minha presença para os verdadeiros monstros da história. Eu estava ali, paralisado pelo medo, percebendo que o legado da minha família era uma teia de mentiras para nos proteger de uma ameaça que ainda existia, que ainda estava à espreita. E você? Se descobrisse que toda a segurança da sua família foi construída sobre um segredo perigoso, você arriscaria tudo para revelar a verdade? Conseguia escapar das ruínas com o coração na boca, correndo pela mata baixa sem olhar para trás, cada sombra parecendo um perseguidor e cada som do vento um passo se aproximando. Voltei para a sede da fazenda sob o manto da escuridão, com a imagem daqueles homens gravada na minha mente, entendendo que a proibição do meu avô não era superstição,
Era uma medida de proteção. Minha avó me esperava na varanda como se soubesse exatamente onde eu tinha ido, e pela primeira vez vi medo em seus olhos, um medo profundo e antigo que refletia o meu próprio. Ela finalmente me contou parte da verdade. Os Vasconcelos não desapareceram. Eles foram forçados a fugir, caçados por grileiros poderosos e violentos que queriam suas terras a qualquer custo. Meu avô não roubou a propriedade. Ele a comprou por um valor simbólico para protegê-la, para criar um santuário e manter os verdadeiros donos a salvo, escondidos em algum lugar que só ele conhecia. O diário, eu percebi, não era uma confissão, era um código, uma maneira de registrar os eventos sem colocar ninguém em perigo caso fosse encontrado pelas pessoas erradas. A dívida de sangue não era sobre um assassinato que ele cometeu, mas sobre uma promessa de proteger a linhagem dos Vasconcelos, especialmente a jovem da foto, a única herdeira que sobreviveu ao ataque inicial. A tensão em casa tornou-se insuportável. Eu me sentia um traidor por ter desconfiado do homem que eu mais admirava, mas ao mesmo tempo sentia o peso esmagador de uma responsabilidade que agora caía sobre meus ombros. Aqueles homens nas ruínas não eram fantasmas do passado. Eram sentinelas dos mesmos grileiros, cujos descendentes ainda cobiçavam aquele pedaço de chão, esperando pacientemente por uma brecha. E a seca, ao revelar a caixa, e eu, ao seguir o mapa, tínhamos acabado de dar a eles a brecha que eles esperaram por 50 anos. Os dias seguintes foram um inferno de paranoia, com cada carro que passava na estrada de terra parecendo uma ameaça, e cada telefonema desconhecido um aviso velado. Os homens que eu vi nas ruínas começaram a ser vistos perto dos limites da nossa fazenda. Uma presença intimidadora e constante que deixava nossos funcionários nervosos e o gado inquieto. Minha avó, que antes era uma fortaleza de silêncio, agora compartilhava fragmentos da história, tentando me fazer entender a gravidade da situação e o perigo que eu havia desencadeado. Ela me falou sobre a brutalidade dos nossos inimigos, homens que não hesitariam em eliminar qualquer um que ficasse em seu caminho, e como meu avô viveu sua vida inteira olhando por cima do ombro. A escalada de tensão atingiu seu ápice quando encontramos um de nossos melhores cavalos morto perto da cerca, um recado claro e selvagem de que a trégua havia acabado. A morte do cavalo foi o estopim. Naquela noite, minha avó reuniu a mim e aos meus tios, revelando a história completa em todos os seus detalhes aterrorizantes, uma confissão forçada pela ameaça iminente. Ela nos contou que a herdeira dos Vasconcelos, a menina da foto, estava viva e vivia sob uma identidade falsa em outra cidade, e que parte dos lucros da nossa fazenda era enviada secretamente para ela todos esses anos. Nosso legado não era apenas a terra, mas o dever de proteger aquela mulher, um juramento que meu avô fez ao pai dela antes que ele fosse assassinado a sangue frio. A caixa no rio não continha apenas o diário, ela era um chamariz, um alarme falso para quem a encontrasse, enquanto os documentos verdadeiros, incluindo a identidade atual da herdeira, estavam escondidos em outro lugar. Mas havia um problema devastador. O mapa para a localização dos documentos reais estava codificado no próprio diário, e eu, em minha ignorância, havia liderado os abutres para a beira do ninho. Enquanto minha avó falava, as luzes de um veículo cortaram a escuridão lá fora, aproximando-se lentamente da nossa casa, um avanço lento e predatório que fez nosso sangue gelar. Não era a polícia, não eram vizinhos, eram eles, os netos dos grileiros, vindo cobrar a dívida que eles acreditavam ser deles por direito, prontos para terminar o que seus avós começaram. Nós apagamos os lampiões e nos escondemos na escuridão, ouvindo as portas da caminhonete baterem e as vozes ríspidas cortando o silêncio da noite pantaneira, um cerco se formando ao redor da casa.
O clímax não seria uma batalha de palavras ou uma negociação. Seria uma luta pela sobrevivência, um teste final para a promessa que meu avô fez há tanto tempo. Eu tinha que fazer alguma coisa, usar o que eu havia aprendido com ele para proteger minha família e honrar seu verdadeiro legado. Em um momento de clareza em meio ao pânico, uma virada de chave aconteceu na minha mente. Uma ideia arriscada e desesperada, inspirada nas próprias lendas do meu avô. O que aconteceu depois? Você não vai acreditar. Lembrando das histórias do meu avô sobre como usar a própria terra como arma, eu guiei minha família para o porão secreto que ele construiu para emergências como essa. Um abrigo escondido atrás da adega. Enquanto eles se escondiam, eu peguei galões de querosene e cordas, meu plano se formando a partir de uma mistura de adrenalina e das lições do velho pantaneiro sobre fogo e vento. Do lado de fora, os homens começaram a tentar forçar a porta da frente, seus gritos e ameaças ecoando pela casa, certos de que estávamos encurralados e indefesos. Mas eles subestimaram o neto do homem que conhecia cada segredo desta terra, cada corrente de ar, cada ponto cego na escuridão. Eu não ia lutar contra eles de frente. Eu ia fazer o Pantanal lutar por mim, usando a própria seca que começou tudo isso como minha aliada. Eu saí por uma janela dos fundos e, sob o manto da noite sem lua, preparei uma linha de fogo na vegetação seca que cercava a casa, posicionando-a exatamente a favor do vento que soprava na direção deles. Foi um risco monumental, uma aposta que poderia consumir tudo, mas era a nossa única chance de criar o caos e a distração necessários para que pudéssemos escapar. Com uma prece silenciosa, eu acendi o fogo, que se espalhou com uma velocidade assustadora, criando uma muralha de chamas que avançava sobre os invasores e sua caminhonete. A resolução estava em minhas mãos, mas o twist final, a ironia mais cruel de todas, estava prestes a se revelar em meio às chamas. Enquanto eles corriam desesperados para salvar seu veículo, minha avó saiu do porão e me entregou um pequeno objeto de madeira dizendo: "Seu avô não enterrou um segredo, ele plantou um." O objeto era uma pequena caixa de sementes, sementes de uma árvore quase extinta, que só os Vasconcelos sabiam cultivar. Uma espécie que era a prova viva e irrefutável da posse ancestral daquela terra. O corpo que meu avô enterrou no rio não era um homem. Era um legado, uma arca de sementes para que um dia a floresta dos Vasconcelos pudesse renascer e a herdeira pudesse voltar para casa. A caixa de metal era um chamariz, o diário um código, e a nossa fazenda, a nossa vida inteira, foi o disfarce perfeito para proteger o que realmente importava: a raiz de uma outra família. Nós sobrevivemos aquela noite, mas o fogo que eu comecei marcou a terra para sempre, um símbolo da verdade que foi queimada na minha alma. Agora, a promessa do meu avô é minha. Conta nos comentários. Você acha que alguns segredos devem morrer com quem os guardou? Se inscreve porque semana que vem tem mais uma história que vai te prender do começo ao fim.